transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro comentou uma decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que, segundo o presidente, mandou a Polícia Federal indicar como investigar a Bolsonaro no inquérito no caso de denúncias no Ministério da Educação. Bolsonaro lembrou que até o momento só existem narrativas e relatos de pessoas que fizeram ofertas a prefeitos e não há qualquer repasse feito pelo Ministério da Educação que tenha sido apontado como suspeito. O presidente disse: nada apareceu de recursos que teriam saído do Ministério para prefeitos. Alguns falaram que pessoas procuraram prefeitos atrás de propina, prometendo liberação de recursos. Se o prefeito entrar numa dessas, é muito primarismo. O que não falta é lobista picareta em qualquer lugar do mundo. Seria o primeiro caso de alguém pagar propina antes de receber o produto. Mas a senhora Carmen Lúcia quer investigar mais um constrangimento pré-eleitoral. O presidente lembrou que o Supremo Tribunal Federal alterou várias vezes em um curto período de tempo seu entendimento sobre a prisão em segunda instância até que o ex-presidente Lula foi solto. Bolsonaro disse: aí o Lula foi posto em liberdade, mas ele estava condenado em 3 instâncias por unanimidade e não poderia concorrer. O presidente relatou como o ministro Edson Fachin decidiu descondenar o presidente e sua decisão foi levada à segunda turma. Bolsonaro disse: estava 2-2 o placar e a sessão foi suspensa. A senhora Carmen Lúcia já tinha votado para manter as condenações do Lula. Na semana seguinte, votou o ministro Cássio Nunes Marques. Ele votou para manter as condenações do Lula. O presidente prosseguiu: e o que aconteceu com a ministra Carmen Lúcia? Ela mudou o voto dela. Um voto oral ali mudou. E passou, então, a ser 3-2 para a descondenação do Lula. O presidente comentou: ela quer algo contra mim. Faz de tudo para que Lula seja presidente. Quer me investigar. E digo, não tem nada que diga que algum prefeito recebeu algum recurso do Ministério da Educação. Bolsonaro disse: não estou entendendo por quê. Ou melhor, estou entendendo, mas deixo para vocês a conclusão. Bolsonaro também comentou os escândalos das pesquisas eleitorais que já geraram pedidos de CPI na Câmara e no Senado e também uma investigação pela Polícia Federal a pedido do Ministério da Justiça. Ele disse: tá na cara que isso é coisa feita com má fé para atender os interesses de quem pagou aquela pesquisa. O presidente ironizou as novas pesquisas que já foram divulgadas, ampliando a alegada vantagem do ex-presidente Lula e questionou o que aconteceu com a campanha de Lula para aumentar a vantagem. Ele comparou: começou com 5, já passou para 8. Eu terminei o dia com os apoios dos governadores de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos ver amanhã o apoio do governador de Goiás. Hoje tivemos o governador Ratinho, do Paraná, e também a bancada do agro. Tive à tarde aproximadamente 60 senadores aqui hipotecando apoio. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista! Vale a pena de comentar algumas notícias aqui, porque uma decisão hoje da ministra Carmen Lúcia, ela mandou a Polícia Federal indicar como investigará Bolsonaro em inquérito, no caso de denúncia do Ministério da Educação. Bem, não existe até o momento, nada apareceu de recurso que teria saído do Ministério da Educação para algum prefeito. Alguns falaram que pessoas procuraram prefeitos atrás de propina, prometendo liberação de recursos. Isso, se o prefeito entrar numa dessa, é muito primarismo, O que não falta é lobistas, picaretas, em qualquer lugar do mundo. Seria o primeiro caso de alguém pagar propina antes de receber o produto. E até o momento não tem nada, mas a senhora Carmen Lúcia quer me investigar. É mais um constrangimento pré-eleitoral. Vou deixar bem claro a todos aqui. A senhora ministra Carmen Lúcia. Primeiro, lá atrás, o Supremo Tribunal Federal reinterpretou a prisão em segunda instância. Passou a não mais a cadeia acontecer após a segunda instância e ela podendo acontecer somente após a última instância, no caso, Supremo Tribunal Federal. O Lula foi posto em liberdade, mas ele estava condenado em 3 instâncias, por unanimidade. E ele não poderia concorrer. Daí, com o amigo no Supremo, o caso Fachin, o Fachin resolveu atender o amigo Lula. Nós já vimos o Fachin fazendo campanha em universidade no passado. O Fachin foi advogado do MST. Esse é o currículo dele. E foi indicado para o Supremo. Daí, na segunda turma, o Fachin veio falar o seguinte: olha, nós temos que descondenar o Lula. Nós já tiramos ele da cadeia, nós devemos torná-lo elegível agora. O que aconteceu? E a segunda turma interpretou essa filigrana de onde foi julgado o criminoso, o corrupto. Foi julgado em Curitiba? Não, ele tinha que ser julgado em Brasília. Vamos então anular esses processos, vamos descondenar, e o processo volta para a primeira instância em Brasília. O Fachin deu seu voto na turma e estava 2-2 o placar. E daí a sessão foi suspensa e estava 2-2. A senhora Carmen Lúcia já tinha votado para manter as condenações do Lula. Repito, Carmen Lúcia já tinha votado para manter as condenações do Lula. E estava 2-2 o placar. E na semana seguinte votou o ministro Cássio Nunes, indicado por mim. Ele é dono do voto dele. Ele votou como? Para manter as condenações do Lula. O ministro Gilmar Mendes ficou indignado. Só você assistindo a sua reação com o voto do ministro Cássio Nunes para manter as 3 condenações do Lula, você vai ver o que aconteceu. E ele balbuciava, o nosso querido ministro Gilmar Mendes. E o que aconteceu com a ministra Carmen Lúcia? Ela mudou o voto dela. Ela que tinha feito um voto brilhante para manter as condenações em 3 instâncias do Lula, a semana passada, a semana seguinte ela mudou. Um voto oral ali mudou. E passou então a ser 3-2 para a descondenação do Lula. E ela agora, olha na cara, ela quer algo contra mim, Faz de tudo para que o Lula seja presidente. Ela quer me investigar no caso do Ministério da Educação, que digo, até o momento, não tem nada dizendo que algum prefeito recebeu algum ministro, algum recurso do Ministério das Comunicações. Se aparecer, obviamente, comprovou, paciência, vamos aí às penas.
Agora ela quer me botar nesse inquérito. Não estou entendendo por quê. Ou melhor, estou entendendo, mas deixa para vocês a conclusão. Vamos lá, uma notícia simples aqui. Quero agradecer ao vereador Paulo Chuchu, que me deu o título de cidadão de São Bernardo do Campo, São Paulo. Terra aí do outro cara aí, do descondenado. Estamos vendo aqui o escândalo das pesquisas que influenciaram sim no resultado das eleições de domingo. E está aqui a Veja, quem diria, né, o Matheus Leitão, que me criticou a vida toda, por qualquer motivo ele criticava. Né? E ele diz aqui, a desculpa inacreditável do Datafolha para os erros das pesquisas. A pesquisa em São Paulo falou que errou no caso do Tarcísio, porque foi um erro de digitação. Mas todas as pesquisas erraram. Isso induz o eleitor a votar em quem está na frente. Outros querem votar em quem está na frente para não ter mais segundo turno. E é engraçado que todos os estudos de pesquisa, todos, erraram só contra mim. Nenhum errou de forma favorável. Está na cara que isso é coisa feita com má fé, né? Para atender interesses de quem pagou aquela pesquisa. Mas vamos em frente. Começou agora, já de novo, né? Agora, pesquisa de hoje. Lula tem 51% no segundo turno e Bolsonaro 43%. Começou. 8 pontos a diferença. Terminou agora com 5. Aumentou para 8. Eu consegui apoio nesses dias, como o dia de ontem, por exemplo, dos governadores de Minas Gerais, o Zema, tá? Do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, também de São Paulo, o Rodrigo Garcia. Vamos receber amanhã o apoio do Ronaldo Caiado. Hoje tivemos do governador Ratinho do Paraná. Hoje tivemos também a bancada do agro, da Frente Parlamentar da Agricultura pela manhã, nos defendendo, querendo a nossa reeleição. Tive à tarde aproximadamente 60 senadores presentes aqui, hipotecando apoio à continuidade do nosso projeto. Tivemos a agenda em São Paulo ontem, bastante longa e produtiva, 2 agendas enormes. Tá? À noite visitei os 2 policiais que foram feridos, né? No dia 2 de outubro, feridos por marginais, que foram presos, confessaram que haviam recebido R$5.000 para levar a arma como troféu embora. Cheguei 2 da manhã e a luta continua. Vamos fazendo a nossa parte. Então os apoios aqui são muito bem-vindos. Eu só peço aos nossos apoiadores que eu vou ter dezenas de apoios. Se você não gostar de uma pessoa que está me apoiando, por favor, não critique. Agora não tem mais terceira via. Eu ou o Lula. Eu sei que escolha qual o melhor, qual o menos ruim, mas por favor, não se omita. O maior erro que uma pessoa pode cometer é não tomar decisão, é lavar as mãos, é não ser nem quente nem frio, é ser morno. A decisão também é um risco. Mas diz o velho ditado, né? Quem se arrisca pode vencer. Quem se omite já perdeu. Imagine a volta da quadrilha do Lula, que esteve no governo de 2003, né? Até 2010, e depois o PT continuou com Dilma até 2015. Imagine a volta desse pessoal. Hoje você conhece os nossos ministros. Puxe pela memória, veja quem são os ministros do governo Lula, quase todos presos. O que o PT tenta pregar? Não adianta falar em corrupção, porque todo mundo é ladrão. Não é verdade isso. Se eu tivesse uma acusação minimamente razoável por corrupção, já tinham feito um escândalo em cima de mim, ações na justiça, não tem nenhum processo contra mim, a não ser aquele inquérito do Alexandre de Moraes, que ele abre o inquérito, ignora o Ministério Público, ele investiga, ouve e pune. É o X-tudo, né?
Imagine esse cabra aí à frente de um poder executivo aqui, de uma republiqueta. Como é que seria ele para com a população? Então, vamos lá, como recomeçou a palhaçada dos institutos de pesquisa.